Olá, meu povo, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado pela tua presença. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Mas, antes de mais nada, como eu sempre tenho pedido, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não for, compartilhe também este vídeo com as suas redes sociais, com os seus contatos. O nosso objetivo é um só, é semear a palavra de Deus. E você fazendo isso, você vai estar nos ajudando. Visite também o meu site, www.miltonsemeando.com. Lá você vai encontrar estas mensagens que eu coloco no YouTube, não todas, algumas delas. Você vai encontrar estudos bíblicos, você vai encontrar também esboços das pregações que eu faço, você vai encontrar também algumas coisas ali diversas, ali uma historinha, você vai encontrar ali uma poesia, vai encontrar um relato ali sobre como a Bíblia foi escrita, que eu lembro que eu coloquei isso lá, e são todos artigos que você fica à vontade, você pode copiar, você pode usar nas suas pregações, você pode usar aí para estudos de escola dominical, aquilo que você achar que você pode estar usando, fique à vontade. Nada é pago, é tudo gratuito. O objetivo, como eu falei, é semear a palavra de Deus. Agora nós vamos a uma breve vinheta e em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, muito obrigado por você ter me esperado até agora. Eu quero que, se você tiver de posse da sua Bíblia aí, que você possa abrir comigo no livro de Provérbios, capítulo 16. A partir do verso 1, nós vamos fazer uma leitura e depois nós estaremos meditando nesta palavra, estaremos criando aí um tempo para esta mensagem, para que você possa entender o que eu quero trazer nesta mensagem com essa palavra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: do homem são as preocupações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém, queridos? Isso aqui é um provérbio, está no livro de Provérbios, realmente é uma palavra muito bonita, é uma palavra que nos traz algumas coisas aqui que nos deixam muito felizes. Se você é alguém que confia no Senhor, que crê na sua palavra, quando você lê isso aqui, você vê que todas as coisas que acontecem à sua volta, que tudo aquilo você será recompensado. A palavra diz aqui que quando nós caminhamos de acordo com o Senhor, até os ímpios se tornam pacíficos conosco. A palavra diz que nós podemos fazer todos os projetos, mas o Senhor é quem vai dar continuidade naquilo. E eu queria trazer para nós aí uma palavra que diz aqui sobre 3 conselhos para viver com abundância. A palavra do Senhor nos diz no livro de João 10:10, na parte B, quando Jesus diz que Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância.
Mas a vida abundante não é uma coisa assim que você encontra na prateleira do mercado para vender. A vida de abundância, ela é focada naquilo que você vive, naquilo que você é, qual é o seu caráter, qual é a maneira que você age, de que maneira você caminha nessa terra. Tudo isso tem a ver com a vida abundância. Porque se você caminhar de forma errada, com certeza você terá consequências. E aí não adianta nós reclamarmos que Deus prometeu algo que não chegou para nós, é porque nós erramos. O Senhor é perfeito em tudo que Ele faz. Quando Ele determinou lá no livro de João 10:10, na parte B, que nós teríamos vida, que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância, Ele está apresentando para mim e para você uma promessa. Agora, como nós vamos receber esta promessa e como nós vamos agir a partir daí, é que vai determinar se teremos verdadeiramente uma vida abundante. Então, nós vamos estar falando agora um pouquinho sobre isso. O diabo, por exemplo, ele coloca na mente das pessoas que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas no meio de muitos conselhos, você vai encontrar coisas muito boas ali. Claro que o conselho você tem que olhar quem está dando esse conselho. Se você é um homem ou uma mulher casada, você vai receber um conselho de alguém que já está no terceiro casamento a respeito do teu casamento? É complicado, né? Uma pessoa que não consegue manter o seu próprio casamento, como é que ela pode aconselhar alguém a respeito de casamento? Um jovem, por exemplo, que ele quer saber profissionalmente como é que ele vai, que profissão ele escolhe, ele tem que procurar naturalmente com alguém que tem essa capacidade. Ele não vai perguntar para alguém que seja abaixo dele no conhecimento, não desmerecendo ninguém, para que aquela pessoa possa dizer para ele qual é o melhor caminho. E isso em todas as coisas da nossa vida, nós precisamos de pessoas experientes para que possam lapidar a nós também, para que nós possamos adquirir essa experiência. E trazendo uma mensagem em função disso, que é o nome da mensagem, são os 3 conselhos para viver uma vida abundante, eu quero contar uma historinha para nós nesse momento. Essa história quem me contou foi meu pai. Muitos anos atrás, eu era bem garoto, meu pai me contou essa história e junto com a história ele me falou desses conselhos. E acho que ninguém melhor do que os nossos pais para nos aconselhar, né? Não somente pela experiência que eles têm, mas pelo amor que normalmente eles têm por nós. Então meu pai me contou uma história quando eu era garoto. Eu confesso a você que está me ouvindo, eu não tenho certeza, não lembro por que ele me contou essa história. Em alguns momentos meu pai me contou algumas histórias e eu sabia o motivo. É porque ele queria me mostrar alguma coisa que eu errei em alguma coisa, ou alguma coisa que eu fiz uma pergunta para ele, então ele me contava uma historinha. Meu pai tinha muito esse negócio. E aí um dia ele me contou essa história. Ele me contou essa história de um homem que havia casado. Este homem casado morava lá numa determinada cidade, eles eram muito simples, e chegou um tempo que aquela cidade ficou sem trabalho. E aí aquele homem precisava trabalhar. E ele falou para a mulher que ele deixou ela na casa onde eles moravam, que era uma casinha muito simples da família. Pediu para que os pais dela e os pais dele pudessem cuidar dela enquanto eles estivessem fora. E ele falou: eu só volto quando eu tiver condições de sustentar você. E nós possamos ter filhos e sustentá-los também. Eu não vou, se for assim, eu prefiro que você continue na casa dos seus pais. E esse homem saiu procurando esse trabalho. Lá, depois de andar muito, alguns dias de caminhada, ele encontrou uma grande fazenda e lá estavam pegando trabalhadores. Ele entrou naquela fazenda e chamou o capataz, veio falar com ele e falou para ele qual era o trabalho e falou para ele: ó, aqui só tem um negócio. O nosso patrão, ele não dá um centavo para você enquanto você estiver trabalhando. Você vai ter casa e comida para você ficar. Se você tiver alguém da família, manda uma carta avisando que você está bem, mas dinheiro não tem como. Ele só vai mandar esse dinheiro, só vai dar esse dinheiro para você quando você sair daqui. Quando você dizer, ó, trabalhou aí 2, 3, 4, 5, 10 anos, não sei. Aí você fala: eu vou embora, o patrão faz as suas contas e te dá todo o dinheiro que você merece, que é seu. Você aceita? Aí ele pensou, tá bom, vou trabalhar alguns anos aqui, vou comunicando com a minha família
e quando chegar num determinado dia eu pego o que é meu e vou embora. E foi o que ele fez. Ele começou a trabalhar, um homem trabalhador, o patrão também era um homem correto, tratava todo mundo bem, os empregados lá tinham seus alojamentos, todo mundo era bem tratado com alimento, não faltava nada, e aquele homem foi trabalhando, foi se desenvolvendo dentro daquela fazenda, era muito querido por todos, e os anos foram se passando. Lá num belo dia, já passado aí uns 15 anos, 20 anos, não sei, ele comunicava com a família com muito raramente, mandando uma mensagem, uma carta. Sabia que a mulher estava lá na casa dos pais dela e ela dizendo que estava tudo bem, esperando a volta dele. E quando foi um dia, ele conversou com o capataz levou ele até o patrão, e o patrão tinha mais outras pessoas que queriam ir embora. O patrão botou aqueles caras ali, conversou primeiramente com os 3 moços que estavam juntos, que eram 3 conhecidos, que já tinham vindo para lá, e perguntou para eles, falou: olha, eu vou fazer o pagamento para vocês agora. Agora eu queria saber o que vocês querem receber como forma de pagamento. Vocês querem receber em dinheiro ou vocês querem receber 3 conselhos? Aí aqueles moços pensaram: não, quero dinheiro. O patrão foi lá, fez as contas, pagou todos e eles saíram. Aí entrou esse outro moço e o patrão perguntou para ele a mesma coisa: você quer receber todo o dinheiro que você tem direito ou você quer receber 3 conselhos? Olha que esses 3 conselhos são muito bons e eu tenho certeza que eles podem te ajudar. E eu vou te dar uma parte em dinheiro também, não vou deixar você sair daqui de mãos abanando. Aquele moço pensou, falou: tá bom, eu vou querer os 3 conselhos. Aí o patrão falou: bom, então é o seguinte, eu vou te dar uma parte do dinheiro, mas não é toda, e vou te dar os 3 conselhos. Tá bom? Tá bom. E aí, os 3 conselhos vieram. Primeiro conselho: nunca desvie dos seus objetivos. Esse foi o primeiro conselho que o homem recebeu. Segundo conselho: cuidado com as diferenças. Às vezes a gente não entende muito bem essa questão das diferenças, e quando eu falo diferenças aqui, eu não estou falando de raça, não estou falando de nível social, não estou falando, por exemplo, da questão, vamos dizer assim, de fé, nada disso. Isso aí a gente vai ter e vamos conviver muito bem com isso. Racismo é maligno, isso não pode acontecer. A fé também, eu professo a fé em Jesus, mas se tem uma pessoa que acredita em outra coisa, eu não posso querer mal àquela pessoa por causa disso. E assim por diante. E o terceiro conselho seria: não tome decisões quando estiver aflito ou nervoso, ou seja, não se precipite. 3 conselhos que este homem deu para aquele ex-funcionário. Aí o cara recebeu esses conselhos, pegou a sua parte que ele ia receber em dinheiro, que era bem menor, e o homem também entregou para ele uma mochila com 2 pães dentro da mochila, falou: olha, esse aqui é para você comer no caminho, e esse outro aqui você vai abrir somente na sua casa, junto com a sua família, quando você chegar. Tudo bem? Tudo bem. E aquele moço saiu. Quando ele estava saindo da fazenda, aqueles outros 3 que também já estavam preparados para ir embora, estavam saindo, eles foram juntos. Seguiram um bom tempo junto, acabaram parando num lugar para comer alguma coisa e tal, e seguiram um dia de viagem. Quando chegou ali próximo do final da tarde, aí, lá por volta aí das 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, esses homens falaram: bom, daqui a pouco vai anoitecer, então nós precisamos arrumar um lugar para pousar à noite. E aí um dos rapazes falou: olha, eu conheço um atalho por aqui, vamos por aqui que é mais rápido, vamos chegar no próximo vilarejo e lá nós arrumamos um lugar para ficar. E os 3 se movimentaram para ir e falaram para aquele outro: você não vem? Aí ele lembrou daquele primeiro conselho: nunca se desvie dos seus objetivos. E ele entendeu também que isso aí também podia ser: nunca se desvie dos seus caminhos. E ele pensou, falou: não vou. Pô, mas por aqui é mais rápido, você vai chegar aqui, nós vamos
vamos por aqui, nós vamos alcançar o vilarejo mais rápido, vamos descansar para poder amanhã seguir viagem. Falou, não, eu vou seguir o meu caminho como eu estava. Eu encontro vocês mais tarde lá. E foi realmente o que aconteceu. Ele seguiu aquele caminho e aqueles moços foram pelo atalho. Curiosamente, ele chegou no vilarejo primeiro. E quando ele chegou no vilarejo primeiro, ele parou ali num determinado lugar e ficou procurando aqueles moços. Nossa, cadê os moços que vinham comigo? Mudaram o caminho, não chegaram ainda, não chegaram. De repente, aqueles moços chegaram ali com a aparência de que tinham sido agredidos. E aí, os três, muito triste o que aconteceu, eles conseguiram reter uma parte do dinheiro que eles receberam, mas eles foram assaltados e eles conseguiram fugir, acabaram sendo agredidos, se machucaram. Não perderam todo o dinheiro que eles tinham recebido do patrão, mas perderam uma boa parte deles. E sem contar que eles saíram machucados nessa história. Os ladrões, além de roubarem, ainda agrediram. Mas eles conseguiram escapar, chegaram no vilarejo. Aí aquele moço entendeu que aquele conselho que o patrão havia dado, se ele tivesse seguido aqueles outros moços, ele seria vítima também. E aquele conselho foi muito bom para ele. Ele entendeu. Quando o patrão disse não desvie dos seus objetivos, ele realmente não se desviou. E chegando naquele vilarejo, eles foram procurar um lugar para ficar. Aí bateram numa porta, uma casa, e uma casa até boa, né? E quando ele chegou naquela casa, saiu um senhor numa cadeira de roda, bem idoso já, e uma mulher bem mais nova, vistosa, bonita, com uma cadeira empurrando a cadeira de roda dele. Pois não, falou, olha, somos viajantes, nós trabalhávamos em tal lugar, estamos seguindo viagem, gostaríamos de um lugar para pousar à noite. Será que os senhores teriam como nos ajudar? Aí a mulher prontamente se manifestou, não, pode ficar aqui com a gente, a nossa casa é grande. Fique à vontade, entra aqui. E preparou alguma coisa para eles comerem e tal, não sei o quê. Aquele homem que havia recebido os conselhos, ele perguntou para aquele senhor, é sua filha? Aí ele falou, não, é minha esposa. Ah, é sua esposa? Ah, tá. Ele achou estranho aquela mulher nova, bonita, aquele homem com uma cadeira de roda, uma casa grande daquela, parecia o cara aparentemente era rico. E aí o que aquele pessoal fez? Ó, vocês vão dormir aqui em tal lugar, na sala, no quarto, que a casa tinha quarto de hóspedes. Esse moço falou, olha, vocês desculpa, eu não quero atrapalhar, eu vou ficar aqui no estábulo de vocês. Não, fica aqui na casa, não, eu prefiro aqui, eu não quero atrapalhar. Os outros três falaram, não, eu já fui agredido, fui roubado, agora eu vou ficar aqui mesmo. E aí ele pegou e ficou lá, entrou na casa, foram para os quartos lá, que a casa tinha bons quartos, e aquele outro se alojou lá no estábulo. E ele ficou ali no estábulo, comeu um pedacinho daquele pão que o patrão havia lhe dado, ficou ali meditando, pensando, poxa, eu vou chegar em casa, vou ver minha esposa, e agora com um pouco do dinheiro, vamos ver se a gente constrói alguma coisa, pensar em filhos, né, que nós sempre falávamos. E naquele momento ele escutou um barulho. Quando ele escutou um barulho, ele saiu de onde ele estava de fininho, e ele viu que havia uma pessoa que estava parado de pé próximo da casa. Aquela pessoa tinha uma capa por cima, uma capa grandona, né? E aí ele foi próximo daquela pessoa para ver quem era. Nisso chegou a mulher, esposa do homem da cadeira de roda. E ela chegou e falou com aquele homem, olha, ainda é cedo, você tem que vir mais tarde, porque quando você vir, já vai estar todo mundo dormindo. Aí você faz aquilo que nós combinamos, nós vamos matar o fulano, que era o marido dela, e é bom porque tem 3 homens dormindo num quarto bem ao lado. Nós vamos chamar a polícia e vamos colocar a culpa nele. E aí esse moço ouviu aquela conversa, eles estavam num lugar muito escuro, distraído, aquele homem com aquela capa grande, não dava nem para ver, aquele capuz jogado na cabeça. Ele pegou dentro da bagagem dele uma tesoura, e ele fez igual o rei Davi, foi lá e cortou um pedaço daquela capa daquele homem e guardou, e voltou para o seu canto.
Chegou lá, dormiu. Pensou que talvez não fosse acontecer nada, dormiu. Quando ele acordou de manhã, estava um alvoroço na casa, porque a polícia estava lá. O homem da cadeira de roda havia morrido. A mulher aos prantos, gritando assassino, assassino. A polícia prendendo aqueles outros 3 que dormiram dentro da casa. E o que aquele moço fez? Ele interferiu, ele entrou no meio e falou: peraí, tem alguma coisa errada aqui. Aquele homem da capa estava lá também, que era alguém que estava ali apoiando a mulher. Aí ele pegou, chamou o policial, o delegado, falou: ó, não foram esses 3 moços que fizeram isso não. Como assim não foram? Falou: olha, eu estava dormindo no estábulo, eu vi que alguém chegou aqui e era esse homem da capa. Ele conversou com a mulher, que é a esposa do homem da cadeira de roda, e eles estavam tramando a morte deles para colocar a culpa nesse rapaz, nos 3 que estavam dormindo na casa. Aí, que isso, não é nada disso não, porque foi aquilo, não, foi. O senhor tem prova? Tenho. Meteu a mão no bolso e falou: tá aqui, ó, é um pedaço da capa dele que eu cortei quando ele estava conversando com a mulher. E aí foram conferir, realmente a capa estava com aquele pedaço faltando. E aí a polícia viu que aquele homem estava falando a verdade, prenderam a mulher e prenderam o seu amante. E aqueles 3 foram livres. Por causa do quê? Aquele homem também recebeu um segundo conselho, que esse segundo conselho seria: cuidado com as diferenças. Na hora ele pensou: nossa, uma mulher tão nova, bonita, um cara já numa cadeira de roda, bem idoso, é perigoso. Isso foi a maneira que ele entendeu. Por isso ele não quis ficar naquela casa. Como eu podia ser o contrário também. Podia ser uma senhora idosa e um moço casado com ela, que estava ali arrumando, esperando só uma oportunidade para poder ficar com as riquezas daquela pessoa. E aí ele seguiu em frente, seguiu viagem, ajudou aqueles moços a se livrarem da cadeia e seguiu viagem. Ele estava lá com a sacola dele, com aqueles pães, uma espingarda nas costas, que era muito comum no pessoal do interior antigamente. E aí ele foi chegando lá na casa aonde ele morava com a mulher. E aí ele parou assim uma distância. Quando ele viu, ele percebeu que tinha um homem na casa. E ele ficou de longe olhando. Ele viu que aquele homem estava ali e de repente ele viu passar a sua mulher. Daqui a pouco a sua mulher saiu, ficou do lado de fora. Aquele homem veio, abraçou aquela mulher e saiu. Esse homem ficou louco. Ele queria matar os 2. Olha só que traição. Passei esses anos todos querendo melhorar de vida para poder dar uma vida melhor para essa mulher, a mulher me traindo. E aí ele ficou revoltado com aquilo. Ficou revoltado. A vontade dele, ele catou aquela espingarda, era matar a mulher e matar aquele cara que estava com ela. Ele chegou até levantar a espingarda naquela intenção de engatilhar e meter uma bala nos 2, mas daí veio o terceiro conselho: não tome decisões quando estiver aflito ou nervoso, ou seja, não se precipite. Aí aquele homem se acalmou, o homem que estava ali abraçando a mulher dele foi embora, a mulher entrou para dentro de casa novamente. E aí ele ficou ali da distância onde ele estava, ficou ali pensativo: o que eu vou fazer? Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou voltar lá para onde eu estava trabalhando. Vou voltar para o meu trabalho, vou pedir para aquele homem me empregar de novo, e essa gente não vai me ver. Eu não quero. Se eu ficar aqui, eu vou fazer uma loucura, eu vou acabar matando essa gente, porque isso é traição, isso não pode ter acontecido. Isso, aquilo, outro. Ele ficou aquela coisa, a mente dele ficou fervendo com aquilo ali. Ele passou alguns momentos, algumas horas ali próximo da casa dele, com a cabeça quente, mas depois ele foi se acalmando. Ele lembrou do conselho: não tome nenhuma decisão quando estiver aflito ou nervoso, ou seja, não se precipite. Quando ele sentiu que ele estava bem calmo, aí ele foi até a porta da casa, seguiu até lá, bateu na porta. Quando a mulher abriu a porta, que viu a mulher, tomou um susto,
se abraçou no pescoço daquele homem. Meu amor, quanto tempo, que saudades de você. E ele meio gelado, meio frio ali, escutando a mulher falar aquelas palavras, e ele dizia: o que está acontecendo? Meu Deus, por que ela está tão amorosa assim comigo, sendo que ela estava agora há cerca de horas atrás com outro homem aqui dentro de casa e tal e tal. E aí ele acabou tocando no assunto. Ele falou para ela que ele veio, mas que ele veio só para esclarecer algumas coisas. Ele ia voltar para onde ele estava, porque ele nunca pensou que ela tivesse coragem de fazer aquilo que ela fez com ele, que, ou seja, traí-lo, colocar um outro homem no lugar dele. E aquilo ali, ela começou a chorar e a rir ao mesmo tempo, e ele, não entendendo nada, ela virou para ele e falou: não, eu nunca colocaria um outro homem no seu lugar. Esse homem que você viu me abraçando é nosso filho. Nosso filho está com 18 anos. Você passou muito tempo longe. Você mandava carta, eu recebia suas cartas, mas eu nunca mandei de volta dizendo que o nosso filho havia nascido. Quando você partiu, eu estava grávida, só que eu não sabia. Eu só fui descobrir isso depois. E como eu estava na casa dos meus pais, e os seus pais também me ajudando a cuidar de mim e ajudando a cuidar do nosso filho, eu falei: eu vou fazer uma surpresa para ele. Só que eu não achei que demorasse tanto a sua volta. E aí aquele homem, realmente comovido com tudo aquilo, ele percebeu que aqueles conselhos que aquele ex-patrão havia lhe dado foram 3 conselhos realmente para uma vida boa. Ele conheceu o filho, abraçou quando o filho chegou. O filho tinha ido trabalhar, quando voltou, soube que o pai estava em casa, foi aquela alegria. E aí eles sentaram à mesa e falou: olha, e o patrão me deu esse pão para que eu comesse junto com a família. Então nós vamos partir esse pão juntos nesta noite. E quando eles sentaram à mesa, a mulher preparou algumas outras coisas. Quando ele partiu aquele pão estava dentro dele, havia uma peça de ouro muito valiosa, que valia infinita vezes mais o que aquele homem haveria de receber se ele tivesse pedido em dinheiro aquilo que ele trabalhou durante aqueles anos, e não aceitando, por exemplo, conselhos e mais uma parte em dinheiro. Então foi um momento ali de muita alegria, de muita comoção, e aquele homem compreendeu que aqueles 3 conselhos que o seu ex-patrão havia lhe dado salvaram a sua vida. Primeiramente, salvaram ele de ser assaltado e roubado, ele ia perder tudo que ele tinha. Segundamente, salvou ele de ser condenado, porque provavelmente, se ele tivesse ficado dentro daquela casa, ele seria condenado junto com aqueles outros 3, porque eles não teriam como escapar. E depois também salvou dele cometer um crime. Por quê? Porque ele ia atirar, ele ia matar, ou ele ia abandonar a família sem saber exatamente que aquele moço que ele viu abraçando a sua esposa nada mais era do que o seu próprio filho, que ele deixou quando ele saiu e a mulher estava grávida. Então, queridos, trazendo para nós, para o nosso dia, como tem aqui na palavra de Deus, os conselhos que estão no livro de Provérbios, que são conselhos maravilhosos que foram deixados para mim e para você, eu quero lembrar para nós de novo os 3 conselhos. E isso eu faço para mim como uma regra e espero que você faça também. Primeiro conselho: nunca se desvie dos seus objetivos. Eu não sei quais são os seus sonhos, queridos. Eu não sei qual é o teu sonho de conquista. Eu não sei se você sonha ter uma casa própria ou se você já tem e sonha ter fazer uma viagem. Eu não sei se você sonha ser um grande empresário. Eu não sei se você sonha fazer uma faculdade. Não importa qual é o teu sonho. Não desista deles. Porque enquanto nós sonhamos, nós estamos vivos. Eu tenho ministrado isso à nossa igreja. Enquanto houverem sonhos, nós estamos vivos. Porque acho que a pior morte é aquela que a pessoa morre e continua nessa terra. É quando a pessoa morre para as coisas boas que Deus pode proporcionar para ela, mas ela desiste. Eu fico às vezes parado sonhando com coisas que eu ainda quero conquistar. E não são coisas somente de valores, vamos dizer assim, não são coisas, por exemplo, de patrimônio, mas são valores espirituais que eu sonho na minha vida. Que eu sonho um dia poder pregar para uma grande multidão.
Eu sonho um dia ser o pastor de uma grande igreja. Não é cobiçando nada do que os meus irmãos pastores já conquistaram. Mas eu digo porque quando você sonha assim, você está sonhando com uma grande igreja, uma igreja com bastante membros. Não é o tamanho da igreja que me importa, mas a quantidade de vidas que Deus estará salvando. Como é o objetivo do nosso canal, semear a palavra de Deus. Talvez eu estou trabalhando hoje, fazendo uma coisa que é um trabalho de formiguinha, mas quem sabe amanhã nós não vamos estar com uma grande igreja aqui no nosso bairro, de repente consigamos comprar um imóvel próprio e conseguir construir uma grande igreja para abrigar muitas pessoas, muita pessoa que está vivendo nesse mundo, procurando muitas vezes uma saída para suas aflições e não encontram. E quem sabe eu não posso um dia, juntamente com os meus irmãos que já estão comigo, sermos esta igreja. Então, são sonhos que eu não desisto. Eu tenho alguns sonhos ainda na minha vida pessoal, sonhos que eu não abandonei. Eu tenho sonhos de ver algumas coisas ainda que eu não abandonei e não pretendo abandonar. Então, esse primeiro conselho que foi dado para aquele homem foi um conselho muito bom e que inclusive o livrou de ser assaltado. Por quê? Porque ele entendeu que seguir aquilo que eram os seus objetivos era não se desviar do caminho, não pegar atalhos. E ele não pegou o atalho junto com aqueles homens que acabaram sendo assaltados e agredidos. Também a questão dos diferentes. Cuidado com as diferenças. Aqui na ilustração fala de um casal que diferenças de idade, que acabou a mulher planejando a morte do seu esposo, que já era bem idoso. Como poderia ser ao contrário? Poderia ser um homem planejando a morte da esposa para poder se beneficiar dos seus bens, do seu patrimônio. Mas quando eu falo aqui sobre cuidado com as diferenças, são cuidado com as diferenças que nós temos no nosso dia a dia, que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Não são diferenças da fé, não são diferenças da cor, da raça, nada disso, nível social não. São diferenças que podem trazer circunstâncias ruins na nossa vida. Por exemplo, nós moramos num bairro simples. Então não é a simplicidade do bairro que eu quero falar, que eu chamo de diferença, porque alguém que mora num bairro melhor possa ser melhor do que quem mora aqui onde eu moro, não. Eu digo diferenças é você saber selecionar o que é bom e o que é ruim. Você selecionar para a sua vida o que realmente você pode e deve fazer e aquilo que você deve evitar. Esse homem que estava aqui nesta ilustração, ele evitou dormir dentro daquela casa e ele nem podia imaginar que aquilo ia acontecer. Mas por causa da diferença que ele percebeu no casal, ele ficou de alguma forma, ele sentiu no coração que não era um lugar apropriado para você ficar. Você quer ver uma situação que é complicada da gente fazer e faz parte dessas diferenças? Você, homem, vai fazer uma visita para alguém e você chega lá, a mulher do homem, ou a mulher daquela pessoa, daquela casa está sozinha. Como é que você faz? Eu volto para casa, eu não fico ali. Uma vez aconteceu, chegou uma pessoa na minha casa, queria conversar comigo, era membro da nossa igreja, e naquele dia eu estava sozinho, a minha esposa não estava em casa. Aí a pessoa pediu para mim se podia conversar comigo em particular. Eu falei para ela: não dá para você vir em outra hora? Ah, mas tem que ser agora porque eu estou apressado, eu tenho que fazer tal coisa. Eu falei: então desculpa, você vai ter que procurar outra pessoa, porque no momento eu estou sozinho, eu não vou receber você na minha casa. Ah, mas é uma coisa rápida, não tem problema. Você volta depois, espera a minha esposa chegar, então a gente marca na igreja tal dia. Ah, mas tem que ser agora, tem que ser agora. Desculpa, querido, eu não atendi. A pessoa saiu frustrada. Ela pode até dizer, sair reclamando, depois até reclamar para alguém: poxa, o pastor, sabendo que eu precisava de uma coisa dele, um conselho, não quis me atender só porque ele estava sozinho em casa. Eu não atendo. Me perdoem. Eu prefiro não atender, eu prefiro não ir contra esse tipo de situação, sabe? Porque é complicado, a gente sabe muito bem. Se fosse uma outra situação, eu até entenderia. Por exemplo, eu já comentei sobre isso,
que num tempo atrás, quando eu estava na ativa ainda, numa determinada cidade aqui da nossa região, eu trabalhava como supervisor, eu era um coordenador de obras, e eu cheguei 6h30 da manhã, num local onde nós tínhamos uma obra, falei com o vigilante noturno, que ainda estava lá, conversei com ele, me deu as explicações, que a noite foi tranquila, não tinha nada, mas ali era uma área do Baixo Meretrístico. E eu vi de longe uma mulher, uma senhora, encostada na parede com uma bolsa do lado, e eu fui na direção dela conversar com ela, porque eu fiquei entristecido quando eu vi aquela mulher. Eu falei, uma senhora, não sei qual a idade dela, também não perguntei, mas vamos supor que ela tivesse na faixa dos 50 anos na época. Eu não tinha 50 anos ainda, isso já faz tempo, isso tem mais de 15 anos. E eu fui conversar com aquela mulher porque eu fiquei triste de ver aquela mulher e pensar que aquela mulher pode ter passado a noite inteira naquela esquina. E aí eu fui conversar com ela, talvez ela até pensou que eu estava indo atrás de um programa, mas eu fui conversar com ela e quando ela me deu uma oportunidade eu comecei a falar de Jesus. Depois de falar de Jesus eu convidei se ela não queria tomar um café, porque provavelmente ela não tinha nem tomado um café. Não sei se ela tinha conseguido algum dinheiro naquela noite. Eu fui, tomei um café com ela, falei do amor de Cristo. Quando essas pessoas dizem, eu não tenho como sair daqui, elas são muito convictas que elas não têm como sair daquela vida. Mas mesmo assim eu tentei explicar que ninguém pode ser escravo, ninguém tem que ser escravo dessas coisas. No dia seguinte, quando eu cheguei, ou 2 dias depois, eu cheguei naquele mesmo lugar, fui ver com o vigilante como é que foi a noite, aquela mulher estava lá de novo com mais 2. E quando me viram, me deram um sinalzinho. Ela veio para mim e falou, moço, fala para as minhas amigas aquilo que você falou para mim. Foi um momento ali que eu fiquei muito feliz de poder falar do amor de Cristo para aquelas mulheres que passaram a noite na rua, procurando clientes, homens, mulheres que viviam na prostituição, mas a semente foi lançada naquele momento. São essas diferenças que nós não podemos, de forma nenhuma, esquecer. Essa diferença você tem que ir atrás. Mas eu digo diferenças de outra forma. Diferenças que podem te trazer prejuízos. Diferenças que de alguma forma você vai entender que pode fazer mal a você e pode fazer mal a outras pessoas. E também um terceiro conselho, que é não tome decisões quando estiver aflito ou nervoso. Nada disso não podemos fazer. Nós não podemos tomar decisões em momentos que estivermos com os nossos nervos abalados. Precisamos acalmar primeiro. Depois que você acalmar, depois que eu me acalmar, aí nós conversamos. E aí nós vamos conseguir chegar num denominador comum. Irritados, aflitos, nervosos, nós não vamos conseguir nada. Ou seja, não podemos nos precipitar. A precipitação, ela pode trazer muitos prejuízos na nossa vida. Talvez você que está me ouvindo do outro lado, você pode até dizer quantas vezes você já não errou e se deu mal por causa da precipitação. Eu já fiz muitas vezes. Já muitas coisas do quais eu me arrependo porque eu fiz afoitamente. Eu fiz num momento que não era a hora de fazer. Mas infelizmente nós temos às vezes, o ser humano tem essa questão. Nós vamos tentando resolver alguma coisa no momento que não dá. Quer ver um momento, por exemplo, que você quer repreender os seus filhos? No momento de ira, não faça isso. Você com certeza, se você pegar de uma cinta para bater, você vai acabar agredindo. Então temos que tomar esses cuidados. Cuidado com a precipitação. Mais uma vez, para nós lembrando, nunca desista dos seus objetivos, cuidado com as diferenças e não tome decisões se você estiver aflito ou nervoso. Não se precipite. Amém? Espero que você possa fazer bom uso desta palavra, que esta palavra possa alcançar o teu coração e das pessoas que estão ao teu lado. Eu quero orar com você nesse momento e depois nós estaremos fazendo as considerações finais. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por este momento precioso, esse tempo tão bom que nós passamos aqui, Senhor, compartilhando a tua palavra. Obrigado, Senhor, por esses conselhos que a tua palavra nos dá. Não nos desviarmos dos nossos objetivos, cuidados com as diferenças e não nos precipitarmos. Isso é muito importante porque a nossa vida, Senhor, elas são feitas de momentos. E às vezes, num pequeno momento, podemos destruir todo um trabalho executado anteriormente.
Por isso precisamos precauções, precisamos ter cuidados, precisamos ver da maneira como o Senhor vê cada situação. Pai, é no nome de Jesus que eu te agradeço por cada vida que estão nos assistindo. Agradeço por cada família, por cada homem, mulher, criança e peço que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós. Te peço neste dia, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, querido, pela tua presença, que mais vezes eu possa contar com a tua presença aqui, que tudo seja para a glória do nome santo do Senhor. Que você possa ter um dia excelente. Forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.